Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Tricolor Paulista, tá? Hoje o São Paulo vai enfrentar aí o Atlético Nacional fora de casa, jogo válido pelas oitavas de finais da Libertadores da América. Ficou interessado, quer saber tudo o que a mídia está falando desse jogo, tudo mais? Então assiste esse vídeo até o final. Principalmente na Libertadores, né? Porque o time agora tem o Atlético Nacional, é uma espécie de revanche de 2016, jogo fora de casa. O Tricolor Paulista deixa o Brasileirão de lado e se concentra na Liberta. O São Paulo fechou a fase de grupos da Libertadores sem perder, o que não acontecia desde 2005, quando conquistou o Tri. Fora isso, é o time que carrega a maior invencibilidade da competição, 15 jogos desde a edição do ano passado. Mas muita coisa mudou desde o final de maio, quando o Tricolor, então dirigido por Luiz Ubeldia, bateu Tajeres e garantiu a liderança da chave. O comandante argentino saiu e foi substituído por um compatriota, Hernan Crespo, que na última coletiva quase não quis falar do jogo de logo mais, contra o Atlético Nacional, na abertura das oitavas de final. Não penso, é o sonho, mas preciso ter o pé no chão. A Libertadores é um sonho para todos, isso se sabe, para o torcedor, para mim, para os atletas. Mas é outra coisa, a realidade é uma outra. O sonho, a realidade é outra. Crespo certamente está atento ao poder do adversário. O Atlético Nacional, nas últimas 9 partidas que fez, tanto pelo Campeonato Colombiano como também pela Copa da Colômbia, ganhou 6, empatou 2 e perdeu apenas uma. Sem falar que nesta Libertadores tem um aproveitamento de 100% como local na fase de grupos. Fez 3-0 no Nacional do Uruguai, 3-1 no Inter e 1-0 no Bahia. Vamos tentar com todas as forças de realizar um sonho, mas pé no chão. Nada, bem, a gente sabe que vai ser como uma final. Eles vão sair com tudo, estão de local com a gente deles, e nós temos que entrar ligado e fazer nosso jogo, como venimos fazendo. Crespo tem 2 títulos grandes em competições sul-americanas. Na Libertadores de 1996, quando já despontava como um grande atacante, marcou os 2 gols da vitória do River Plate sobre o América de Cali, que valeram a taça. Já em 2020, comandou o modesto Defensa e Justiça na vitória sobre o Lanús e fez a festa com a conquista da Sul-Americana. Logo depois, ele foi contratado pelo São Paulo, onde dirigiu a equipe na Libertadores de 2021. Agora conta com os reforços de Luan, Tapia e Dineno, inscritos para as fases de mata-mata da Libertadores, se bem que perdeu o atacante Lucas Ferreira, que finaliza sua transferência para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Um provável São Paulo para atuar em Medellín deve ter Rafael no gol, Ferrarese, Alan Franco e Sabino, Cédric Soares, Bobadilha, Marcos Antônio, Alisson e Enzo Dias, Luciano e Ferreirinha ou André Silva. Cicinho, o São Paulo no Brasileirão tá turbinado, não perde mais, é impressionante. Antes de pensar no esporte, jogo fora de casa, tem esse desafio na Colômbia. O Atlético Nacional, a gente sabe, é uma equipe que tem muito vigor físico. O Edu falava que perdeu algumas peças, mas o São Paulo, se ele olhar para o momento que ele vive, é excelente. Não, é um excelente momento, exatamente, Renato. E o São Paulo tem que colocar isso dentro de campo, né? Nós estamos falando do Atlético Nacional que tem 100% de aproveitamento dentro de casa e o São Paulo 100% de aproveitamento fora de casa. Então vai ser um grande duelo. O primeiro turno do São Paulo aí, a fase de grupos, o São Paulo fez uma competição muito assim convincente e o Atlético Nacional saiu do grupo da morte, né? Como o primeiro colocado. Então, Tá com medo? Não medo, mas assim, é um grande desafio para o São Paulo. É um grande desafio para o São Paulo. Se quer conquistar o título, vai começar a enfrentar essas dificuldades, porque no primeiro turno foi mais fácil. Eu não vou falar aqui em espanhol, porque o Ronaldo não vai entender o linguajar. Quer falar espanhol? Né? O Ronaldo vai se borrar todo se começar olá, que tal? Então, assim, São Paulo, concentração, então, o bom futebol e o Crespo. Pra você. O Crespo sabe que vai enfrentar essa dificuldade, mas o São Paulo pode voltar com um grande resultado, sim. Huracão pra você, então, tá? Você sabe o furacão. Você sabe o que é? Huracão? É o que você vai enfrentar agora na Copa do Brasil. Eu vou enfrentar agora, respeito, aquela coisa toda. Respeita! Aliás, não vamos com essa soberba aí, não. Gente, mas olha só, o São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil, ruim, um vexame, porque não era esperado, mas aí ganha do Vitória com tranquilidade, faz 2-0 no Brasileiro.
Qual São Paulo, Rona, vai entrar em campo logo mais? O da Copa do Brasil ou o do Brasileirão? Por isso que você é a number one. Muito obrigada. Aí vem, você sabe que vem uma e depois vem outra, né? Você pau aí agora. Que time que vai enfrentar? Exatamente. O São Paulo da Libertadores. O São Paulo que tomou taca do Furacão? O São Paulo, nessa competição que até esqueceu que tava nessa competição. Ai, não fale nisso! É assim, velho. Quem vai entrar é o São Paulo da Libertadores. Invicto. Então. Irmão. Invicto. Edu Dracena, você que é muito neutro. Peronomútil? Ó, peronomútil. Peronomútil. Traduz o peronomútil que ele não entende. Ele se borra. Ele se borra. O São Paulo tá vindo da Libertadores, mas era com Zubeldia. Era com Zubeldia. Agora é uma novidade, é uma estreia pro Crespo. Com o Crespão. O Crespão. Igual o Sgarbi falou, o Crespão. Mas eu entendo assim, Renato. O Cicinho tá cresporizado. Cresponizado. Ele tá assim. Isso é muito Mamudo facinho também. Edu, de verdade, o São Paulo tem que aproveitar. Jogadores vivendo grandes fases, encaixados, 3 zagueiros, 3 volantes, que tem uma boa saída de bola. Tem uma boa saída, Renato. E eu entendo também que o Crespo está fazendo o básico, que é colocando os jogadores no seu devido lugar, achou o esquema tático, né, como você bem disse, com 3 zagueiros, 3 volantes, que não só são volantes marcadores, são volantes que armam o time, que chega no ataque. Se Marcos Antônio está jogando muito bem, né? O Alisson também, ao mesmo tempo, com a experiência dele. Bobadilha fazendo gol, entendeu? Então, isso é muito fruto do trabalho do Crespo também, que deu tranquilidade para esses jogadores. E os jogadores, quando entram em campo com a confiança do treinador, ele performa do que a gente é acostumado a ver, né? Assim, então, eu vejo assim, o São Paulo, não favorito, mas que vai fazer um bom jogo e que, quem sabe, trazer um bom resultado para São Paulo, mas, ao mesmo tempo também, como você bem disse, o Atlético não perdeu em casa ainda na Libertadores. É isso que eu tô aqui. Então, eu tô muito curioso para assistir esse jogo, viu, Cecinho? Para ver o resultado. Tem mais uma arma também, São Paulina, guardada, não a 7 chaves, mas importante, Lucas Moura. Um jogador que tem experiência, que é o melhor do time, apesar que hoje a equipe titular está bem encaixada, ele encontrou um sistema tático e a gente vê que o São Paulo tem produzido bem, tem deixado os adversários desconfortáveis e hoje vai jogar a vida, não tenho dúvida. E quem também falou do São Paulo aí, desse jogo contra o Atlético Nacional, foi o pessoal do F360. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que eles falaram sobre essa partida do time do Tricolor, do que pode acontecer. Vamos dar uma olhadinha aí. E que não tinha saído, você que teve uma impressão errada. Tá aqui, ó. Fortaleza e Sarsfield, 7 da noite. Pré-jogo a partir de 18h15, 6h15, no Sport Center. Transmissão exclusiva. ESPN, Disney Plus. Você, torcedor do Vozão, que vai ficar secando, também estará conosco, né? Sempre tem os secadores, não tem, professor? É o Lion, será que tem jeito? Tem que ter jeito, senão cai, hein? Então, vamos falar agora do outro jogo, porque o professor Crespo já aparece aqui, sempre elegante, agora com cabelo curto. O professor Crespo, quando jogava, tinha aquela cabeleira, fazia muitos gols, né? Era jogador de bola ou era bom menino? Jogadoraço de bola, metia muito gol. Jogou nos 2 gigantes italianos, não jogou? Milan e Inter, eu tô enganado? De gol. Vou checar isso daqui a pouco. Jogou no Parma também. No Parma, eu lembro dele no Parma. No Parma, acho que foi... Mas ele passou no Chelsea, não passou no Chelsea? Na Lazio também. Na Lazio também. Me lembra o amigo Ciro. Hoje tem Atlético Nacional de Medellín e São Paulo. Lá em Medellín, onde está Eduardo Afonso, que vai chegar com as informações no F360. Não é isso, Edu? Bom dia para o amigo. Fala, meu amigo Abel, como é que você tá? Grande abraço a você, bom dia a todos que estão acompanhando a ESPN. Eu já falo aqui do Atanásio Girardot, que hoje à noite recebe uma partida importante de oitavas de final da Copa Libertadores da América entre Atlético Nacional e São Paulo. Jogo de volta será no Morumbis no dia 19. 2 equipes de poucos investimentos e que perderam alguns jogadores. O São Paulo perdeu muitos atletas por lesão. Recentemente, Arboleda, Wendel, Oscar. Tem o Lucas Moura, que vai ficar no banco e pode atuar aí no máximo 30, 40 minutos. E contratou Tapia e Dineno.
poucas contratações. O Atlético Nacional, que conseguiu em casa na primeira fase 100% de aproveitamento, venceu aqui o Internacional, venceu aqui o Bahia e o Nacional, fora de casa perdeu as 3. Se classificou em segundo do grupo, eliminou o Bahia, inclusive, perdeu 2 jogadores importantes, o Viveiros e o Aguirre, que foram para o Atlético Paranaense, mas trouxe o Marlos Moreno, que foi campeão em 2016 com a camisa do Atlético Nacional, o Rei de Copas. Aliás, em 2016 foi a última vez que o São Paulo veio aqui na semifinal, havia perdido por 2-0 no Morumbis, com um homem a menos, com 2 gols de Borja, e aqui até foi prejudicado pela arbitragem, mas acabou sendo eliminado para o Atlético Nacional por 2-1. Foi a última vez que as duas equipes se enfrentaram. Para essa noite a situação é completamente diferente. São Paulo chegou aqui na madrugada já de segunda-feira, vai ter um time muito parecido àquele que está reagindo no Campeonato Brasileiro. Rafael no gol, Ferrarese na direita, a gente conversou com o Ferrarese, já eu falo sobre essa conversa exclusiva com o Ferrarese. Alan Franco e na esquerda, fechando a zaga esquerda, o Sabino, que é o substituto do Arboleda. Nas alas, o Cédric volta, foi preservado no último jogo, e o Enzo Dias. No meio de campo, o Marcos Antônio, ao lado do Bobadilha e do Rodriguinho. O Alisson deve ficar no banco. E no ataque, talvez a principal dúvida, o Luciano começa como titular, entrou só no segundo tempo contra o Vitória, e ao lado dele pode ser o Ferreirinha, ou pode ser o André Silva. A decisão é do técnico Hernan Crespo, que fez um treino ontem lá no CT do Independiente de Medellín, que é o outro time aqui da cidade colombiana. Como eu disse, Abel, ontem eu conversei com o Ferrarese, vamos chamar um trechinho dessa conversa, principalmente a parte em que ele falou sobre o trabalho do Hernan Crespo e mais, se o Hernan Crespo jogasse. Como marcar o Hernan Crespo? Seria fácil ou difícil marcar um atacante do tamanho do Hernan Crespo? Foi a parte descontraída desta conversa com o zagueiro Ferrarese. A gente sabe o que ele significa para o mundo de futebol como jogador e viver com ele dia a dia ha sido muito bom e esperamos que siga sendo assim, porque significaria que estamos em muito boa fase como venimos sendo. Se ele jogasse hoje, ia ser difícil marcar o Crespo? Muito, muito. A brincadeira é o melhor delantero, acho, da história da Argentina e do mundo, né? Por isso os números falam por si só, mas sim, acho que será muito difícil. É isso, Abel. Seguimos por aqui durante toda a programação da ESPN nesta terça-feira. Informações desse jogo que começa às 9h30 da noite no Brasil, 7h30 aqui em Medellín, entre Atlético Nacional e São Paulo. O tricolor querendo esquecer aquela eliminação na Copa do Brasil e utilizar a boa fase no Campeonato Brasileiro para conseguir a classificação na Copa Libertadores. Combinado, Abel? Boa sequência para você e para todos aí. Grande abraço. Um abraço para o amigo Eduardo Afonso, bom trabalho aí em Medellín, na Colômbia. Fui checar a informação para ver se eu tinha falado bobagem ou não. Não falei bobagem dessa vez não, Eugênio. O Hernan Crespo jogou na Internacional e no Milan, além de Parma e de vários outros times, e foi figura fundamental por um bom tempo também na seleção argentina. Mas o Ferrarese deu uma exagerada, né? O melhor de todos os tempos da Argentina e do mundo. O Batistuta joga vôlei. Não, e o Batistuta, inclusive, era da época dele, né? Pois é, contemporâneo. Contemporâneos, Batistuta e Hernan Crespo. Não, o Batistuta é um pouco mais velho, mas eles chegaram a jogar muito tempo juntos ainda, né? Foi ótimo, ótimo. E hoje, como técnico do São Paulo Futebol Clube de tanta gente, contra o Atlético Nacional de Medellín, professor Celso, me diga, o São Paulo vem de uma eliminação desagradável na Copa do Brasil. Foi eliminado pelo Furacão. O brasileiro está bem. Mas parece ter sido uma exceção do trabalho do Crespo, né? Um jogo também... E aí, pessoal, vocês acham que esse duelo tem sim um sabor de revanche aí pro time do São Paulo? Vocês acham que é uma revanche, né, aí pro time tricolor paulista? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e comenta aqui embaixo também o que é que vocês acham aí, o seu palpite para essa partida, tá? Então vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Muito condicionado por expulsão do goleiro nos primeiros minutos. Eu acho que o São Paulo tá com uma boa impressão do último jogo contra o Vitória. E agora precisa ver se o São Paulo vai fazer uma limonada daquele limão que foi a desclassificação na Copa do Brasil. Porque aí vai ter data e vai ter tranquilidade. Aquele limão joga fora pro São Paulo. Mas você pode fazer uma limonada no sentido de ter tranquilidade, mais datas entre Brasileiro e Libertadores. O Crespo, você citou o Crespo como destaque, ele chega com uma confiança, aquela confiança de quem tinha saído bem. O São Paulo tem boas perspectivas.
Acho que o São Paulo tem uma boa perspectiva de passar. Sabe com essa limonada aí que dá pra fazer desse limão? É claro que tinha que ter classificado, tá? Não tô querendo dizer, ai, foi bom que... Não tô. Tinha que ter classificado, ainda mais sendo um time... O Atlético Paranaense no momento que vive e tudo, o São Paulo tinha que ter passado. Já que não passou, tentar tirar algum proveito disso. O trabalho do Crespo, ele dá resultado inicial, mas em longo prazo nem sempre sustenta, porque é um trabalho fisicamente muito exigente. Ele exige que os jogadores façam muita perseguição em campo, na marcação, na defesa. Então, mesmo o trabalho dele anterior no São Paulo começa muito bem, e o São Paulo é campeão paulista muito bem, ganhando do Palmeiras, com autoridade. E aí exauriu o time pro resto do Exauriu ano, o time e não chegou no Campeonato Brasileiro, o time estava com a língua no queixo e na zona de rebaixamento, e o Crespo acabou saindo, porque ele não estava mais tendo de onde tirar daquele time. Tendo mais datas vagas, talvez o Crespo... Até o Crespo também está mais experiente como treinador, né? Já teve passagem no Al-Ain, foi campeão asiático, então está mais experiente. De repente, ele, até aproveitando também mais datas que surjam, consiga modular melhor esse nível de exigência física, a forma de rodar o time, para fazer com que esse São Paulo, que compete muito bem nesse momento, consiga durar a temporada. Não seja um São Paulo de um momento muito bom que depois se canse como o São Paulo anterior dele. Então, pode tentar tirar algum proveito disso. Esse confronto contra o Atlético Nacional é um confronto duro, é um bom time, o Atlético Nacional mostrou isso na primeira fase, passando no grupo da morte, que era o grupo com o Inter, Bahia e o Nacional de Montevideo, que é um dos grandes times uruguais, certo, Eugênio? Mas... E foi o Nacional que bagunçou esse grupo aí. Pra nada, porque ele não chegou a lugar nenhum. Agora, bagunçou todo mundo. O São Paulo pegou esse confronto no melhor momento possível da temporada pra ele, né? O momento que o São Paulo tá bem. O Atlético Nacional é um time que... Lucas tá voltando. O Atlético Nacional é um time que tem tradição contra brasileiros, mas o São Paulo chegou num bom momento. Especialmente contra o São Paulo, naquela semifinal de 2016, que foi o segundo título de Libertadores do Atlético Nacional. Foi uma semifinal muito marcante, em que ele derrotou o São Paulo com o Miguel Borja aparecendo para o mundo e brilhando, fazendo Miguel Borja, Guerra. E outros. Hoje, por exemplo, voltou ao elenco do Nacional o Marlos Moreno, que era titular daquele time. Dele? Berrio não era daquele time? Berrio também era daquele time. Foi pro Flamengo? Não, teve um que foi pro Santos. Armani era o goleiro. Quem que era? Quem? Teve um que foi pro Santos, aquele time. Não lembro. Separado... Felipe Aguilar, o zagueiro? Será? Não. Não? Vários jogadores, inclusive Davison Sanches, né? Que depois foi jogar na Guerra foi pro Palmeiras, Borja foi pro Palmeiras, Berrio pro Flamengo e etc. Mas hoje é outro time, É outro Eugênio. time, então, mas é um time que tem, inclusive, alguns... um remanescente específico daquela equipe, né? Que é hoje o craque, camisa 10, Edwin Cardona. Pesadão, devagar, mas quando a bola bate no pé dele, sai redonda. E ele é o jogador assim, de referência na criação da equipe. Mas você tem, olha só, hoje o time nacional é forte. Ospina é o goleiro de seleção colombiana em Copas do Mundo. Você tem o Tecílio na zaga, que é muito bom jogador aí, Santa Fé, que passou muito tempo jogando no futebol mexicano. Você tem ali dois volantes excelentes, o Campuzano e o Uribe. O Uribe que chegou a jogar no Porto também, Copa do Mundo. Você tem, o Abel não gosta porque a passagem dele pelo Santos foi ruim, então a referência aqui no Brasil não é das melhores, mas o Morelos hoje é um jogador importante, que joga não só como finalizador, mas volta também para articular as jogadas. É bom jogador, se tiver no peso. Alfredo Morelos. Se não tiver com 100 quilos, como estava quando passou pelo Santos. Você tem o Marino Inestrosa, que é o jogador mais jovem desses aí, e que tem um potencial, né, do 1 contra 1, de partir para cima, e que tem um entrosamento excelente com o Morelos. Eles trocam figurinhas ali muito bem. Fora outros, né? O Sarmiento chega pelo lado esquerdo, tem alguns mais jovens. E outra força do Atlético Nacional de Medellín. Que você aposta muito e você tem razão. A torcida, jogar em casa, né? A torcida, já estive algumas vezes no Atanásio Girardot, que costuma ficar lotado, torcida apaixonada. Estar lotado hoje. E empurra o time, hein, Eugênio? O Felipe Aguilar estava naquele time mesmo. Que o zagueiro que jogou na época do São Paulo, ele esteve no Santos. Maquinelli Torres estava naquele time também. Maquinelli Torres era o craque do time, era o 10. A bola, ele nem era titular absoluto. Esse daí nunca ter jogado no Brasil é um negócio bizarro, porque todo o time brasileiro era apaixonado por ele, né? Pelo Cuco. E o técnico do Atlético... Naquele campeonato? Não, era o Reinaldo Rueda. Que veio para o Flamengo. Reinaldo Rueda. O caso do Rueda naquele fim de ano, que ninguém sabia se o Rueda saiu, ficava... Até o técnico veio para cá. E o Eugênio, na fase mureteira dele,
sempre em cima do muro, vai dizer que o jogo hoje entre Atlético de Medellín e São Paulo é equilibrado e não tem favoritos, não é isso, Eugênio? O de hoje não. Já o de hoje eu aposto no Nacional Medellín. Ah, é? Atlético Nacional de Medellín. Mas acabou de elogiar o Crespo, que o São Paulo tá bem. O de hoje, eu não estou falando do duelo. Do jogo de hoje, lá no Atanásio Girardot, com a torcida em cima, pressionada, motivação extrema, o técnico Javier Gandolfo conhece bem o ambiente lá. Luciano tá jogando vôlei. Lá é pesado. Eu acho que o São Paulo tem condição de reverter no Morumbi. Caramba, já deu a vitória assim pro Arthur? Lá é pesado. Torcida verdolaga, né? Verdolaga. É o maior time da Colômbia, né? Time de maior torcida no país, não só em Medellín, maior tradição, tem 2 títulos de Libertadores. É verdade que o primeiro deles é muito contestado pelas circunstâncias. Mas não foi o primeiro, eu não me lembro. 1989, com o Higuita brilhando. Monstro Higuita. Mas era uma época de muita dificuldade, né? Cartéis de drogas e tal. E foi um momento também que o futebol, os clubes uruguaios estavam começando a decadência continental e Brasil e Argentina também com muitos jogadores já começando a sair, né? Afinal, foi Olímpia e Atlético Nacional. E no ano anterior tinha sido Olímpia e Barcelona de Guayaquil. Era um simpatizante, né? Não, dizem que o Pablo Escobar... Patrocinador também? Dizem que ele era torcedor do outro time de Medellín. O DIN, né? O Deportivo Independente Medellín, o Poderoso de la Montanha. E havia outros que ajudavam, que participavam ali do Atlético Nacional. Não vivia aquela época, a gente ouve, lê, com pesquisa e tal, tem um monte de... E aí, pessoal, vocês acham que o empate fora de casa é um bom resultado para o time do São Paulo ou só a vitória é importante mesmo sendo contra o Atlético? Eu acredito que por conta da dificuldade que é jogar fora de casa, eu acredito que o empate sim é de se comemorar para o time do São Paulo, porque a gente sabe da força que o São Paulo tem no Morumbi, né? Como o primeiro jogo é fora de casa, então esse empate seria de muito válido aí para o time do São Paulo, mas lógico, todos vão atrás da vitória, mas se não conseguir, o empate seria muito bom para o time do São Paulo. O que é que vocês acham, hein? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Filme de série e tal, Gostava mas de dizem que futebol. o Pablo Escobar, ele era mais ligado ao outro time da cidade. Gostava de animais também, de hipopótamo, de dinheiro. Criou um problema ecológico De lá na terror. Colômbia, porque ele levou uns hipopótamos que escaparam para a natureza e hoje viraram uma praga na Colômbia dos hipopótamos. É verdade essa história, isso é verdade. Eu sei. Isso é verdade. Voltando ao futebol. É um jogo duríssimo hoje, é um bom time de futebol, tem muita técnica, muita qualidade técnica e empurrado pela sua torcida cria um ambiente complicado para o São Paulo. A gente já teve uma amostragem disso, né? Um time que enfrentou o Internacional e o Bahia, naquele grupo da briga de foice. Não está aí por acaso. Tanto que o Bahia não passou. Então. Ele ficou com a segunda vaga do grupo. Eu também acho que o São Paulo vai ter sérios problemas lá. Se voltar com um empate é vitória, se voltar com derrota por 1 gol é empate, porque aí tem a condição de virar aqui no E Morumbi. se voltar com vitória, então, tá classificado. Não, também não pode sentar no pudim. Agora o seguinte, no pudim? o Atlético Nacional tem tido alguns problemas no Campeonato Colombiano, ele é segundo colocado agora, nesse momento, né? Nesse semestre, com expulsões. Jogos que ele perdeu, ele chegou a ter 2 jogadores expulsos em 2 jogos diferentes. Ficou com 9. Contra o Tolima, ele conseguiu arrancar um empate 0-0. Deus sabe como, porque ele ficou com 9 jogadores a partir dos 30 do primeiro tempo. E aí foi massacrado, mas segurou um 0-0. Então, se o São Paulo tiver... Acho que eles têm um certo desequilíbrio emocional. Tiver a cabeça no lugar, souber dar uma provocada ali, de repente ele consegue uma vantagem com o jogador expulso do Atlético Nacional. Tem tudo para ser um bom jogo. E lembrando o que a gente falou agora há pouco, revanche para o Tricolor é revanche do que aconteceu em 2016 e o São Paulo tentando se recuperar dessa eliminação recente também na Copa do Brasil para o Furacão. A gente tem as prováveis escalações, a provável escalação do São Paulo e um destaque do Atlético Nacional de Medellín. A gente sempre chamou, por muito tempo a gente chama aqui de Nacional de Medellín, mas lá eles chamam de Nacional. De Nacional. Nacional. Mas se for para chamar... É o Atlético Nacional que daí... Como o Vasco da Gama que vira Vasco, o Internacional que vira Inter. É porque tem muito nacional pela América do Sul, né? Mas lá na Colômbia, eles se referem como nacional. O provável, time nacional. O provável tricolor de Hernan Crespo com Rafael, Ferrarese, Alan Franco e Sabino, Cédric e Enzo, os alas ou laterais, Bobadilha, Marcos Antônio, tá jogando bola, hein? Alisson, André Silva ou Ferreirinha, e Luciano. Professor Celso Zelt, você iria de André Silva ou de Ferreirinha? Eu iria de Ferreirinha. Eu gosto mais do escape
do Ferreirinha. Boa. Dia de Ferreirinha hoje. Destaque do Atlético Nacional de Medellín, ou destaques Edwin Cardona e Alfredo Morelos. O Cardona com 12 gols em 30 jogos, desculpe, e o Morelos com 12 gols também em 38 jogos, além de muitas assistências. 8 assistências, igual, 12-8, 12-8. O Morelos fortinho na foto lá também. Os dois, assim, a grande questão é essa. Tecnicamente, eles são realmente destaques do time, indiscutivelmente. Só que os dois estão um pouco acima do peso e no sem a bola, isso faz muita diferença. Porque eles marcam muito pouco. O Morelos, inclusive, não é de hoje, né? Sim. O Morelos até marca mais que o Cardona. O Cardona é pesadaço, aquele que parece um tanque. Só que a bola no pé dele sai redonda. A questão é essa. Mas sem a bola, eles participam pouco. E é o problema do Nacional lá, nos jogos do Campeonato Colombiano. Eles resolvem com a bola, só que o time acaba sofrendo lá atrás, porque eles não voltam, não ajudam, nem marcam muito na frente e nem voltam demais. Empate é para comemorar ou tem que buscar a vitória? Buscar a vitória com responsabilidade, como diria o torcedor que o Eugênio falou ontem, que tem um cara criticando o Abel com responsabilidade. Não, xingou com responsabilidade. Xingou com responsabilidade. Eu lembrei do Felipe Melo, exatamente. Quando ele chegou ao Palmeiras, falou assim, não, vou dar tapa na cara de uruguaio com responsabilidade. Com responsabilidade. Se referindo não ao Palmeiras e Penharol, né? Hã? Se referindo não ao Palmeiras e Penharol. Sim, e que depois teve confusão lá, teve briga. Teve tapa. Foi acuado ali. Buscar a vitória com responsabilidade, tricolor. Muito bem, partimos para o Flamengo Internacional? Ainda não? Professor, que temos uma tela? Então vamos lá. Vamos com o retrospecto. Pode colocar na tela do F360, reencontro. São 4 vitórias do Atlético Nacional, 3 empates e 5 vitórias do Tricolor do Morumbi. Em mata-mata, o Atlético Nacional classificado 2 vezes e o São Paulo classificado 3 vezes. A história é muito bonita, não é, professor? Eu acho que tem 2 tipos de história, né? História como essa, por exemplo. Essa é só história. São times completamente diferentes. Quando a gente faz comparações, por exemplo, do Palmeiras do Abel em confrontos recentes com o Flamengo, você tem uma história muito mais próxima, né? Dá para avaliar. Não são os mesmos jogadores, não é a mesma disputa, enfim, vale no aspecto histórico mesmo. Tem jogador que se preocupa com isso, quando acaba o jogo fica contente, finalmente ganhamos aqui, mas só números, né? Atlético Nacional e São Paulo não jogam. Acho que valeria se não fosse assim. Tem um tabu ali em jogo, que daí o tabu vira um assunto, pode virar alguma tensão extra, mas aí é um confronto que tem vitórias dos 2 lados, tudo. E é o chamado confronto esporádico. Eles não ficam jogando toda hora, né? Tanto que a nossa referência é de quase 10 anos, era o time do Paton Balsa. Quanta água não passou debaixo da ponte dos 2 times de lá para cá? Aquele time, você falou de jogador, 1 ou 2 jogadores do Atlético Nacional, foram campeões em 2016, estão até hoje. Tem um que estava no São Paulo que está até hoje. Sabe quem? Quem? Jonathan Caleri. Ele estava naquele time. Que ele saiu... Isso até hoje volta, não, né? Está hoje. Não, ele está machucado agora, está lesionado. Não é que está até hoje não, porque ele sai e volta, né? Depois daquela Libertadores... Ele estava lá e jogou está 6 hoje. meses no São Paulo, né? O Caleri. Aí foi fazer ele a jogou em carreira dele diversos lugares na Europa. Depois voltou. Na Espanha, se não me engano. É. E voltou e está nesse time, no elenco do São Paulo. Obviamente, acho que só vai jogar no que vem o Caleri, não é? Esse é um cara que faz falta na hora da decisão, né? Esse é um cara que... Ele não estava bem quando tem saiu. Esse espírito, né? Era o cara para um jogo como o de hoje, né? Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O time do São Paulo vai enfrentar aí o time do Atlético Nacional, fora de casa. O jogo válido hoje pelas 8ª de finais da Copa Libertadores da América. É o primeiro jogo de ida, né? Então, a gente sabe da dificuldade, né? Mas, assim, a gente sabe da força do time do São Paulo. A gente sabe, assim, que o trabalho do Crespo tem sido um trabalho muito bom agora, recente, né? Independente do que aconteceu na Copa do Brasil, eu acredito que o foco do São Paulo deve ser, sim, a Libertadores da América, tá? Então, eu acredito que hoje o time do São Paulo vai mostrar aí um bom desempenho dentro de campo. Eu acredito que hoje é o dia que o São Paulo vai mostrar para que veio nessa Libertadores, né? Um jogo, por mais que seja difícil, joga fora de casa. O time de São Paulo tem grandes chances, sim, de sair com uma vitória, fazer um bom resultado fora de casa, porque aí no Morumbi o time do São Paulo consegue, sim, aí, digamos que até passar
né, em casa. Tem também a informação aí que o São Paulo negocia a contratação do zagueiro Igor Rabelo, né? O jogador está no Atlético Mineiro e ainda não completou 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Então o São Paulo enviou uma proposta ao Atlético Mineiro para contratar o zagueiro Igor Rabelo. O zagueiro de 30 anos ainda não completou os 7 jogos pelo Galo no Campeonato Brasileiro e pode defender outra equipe na competição. Então o São Paulo está querendo aí a contratação de mais um zagueiro. Dessa vez o Igor Rabelo pode ser sim novo jogador do time do São Paulo. Mas e aí, o que é que vocês acham? Seria um bom nome aí pro time do São Paulo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!